Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos argentinos comentando sobre a Petrobras, sobre as pesquisas brasileiras, sobre o petróleo brasileiro e muito mais. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante dessa forma. Você ajuda no engajamento e valeu! O Brasil acaba de dar mais um golpe no mercado global de petróleo, com uma descoberta que gera muita polêmica, porque fica bem pertinho da bacia onde deságua o rio Amazonas, mas que pode revolucionar completamente o mercado mundial de petróleo. Pero que puede revolucionar por completo el mercado petrolero mundial. Estamos falando da descoberta de talvez uma bacia e um jazimento com 10 bilhões de barris de petróleo. São estimativas, por enquanto, que precisam ser confirmadas, mas falam de um país como o Brasil, que já é de longe o maior produtor de petróleo de toda a América Latina. Pensemos que hoje o Brasil está produzindo aproximadamente entre 4,4 e 4,5 milhões de barris de petróleo. No seu auge, a Venezuela não chegava a 4 milhões de barris de petróleo, e o Brasil já está hoje entre o 7º e o 8º lugar no mundo. O Brasil é uma tremenda potência energética hoje. Muito mais depois dessa descoberta, claro, que vai contra o que todos os ambientalistas acreditam, e muito do que o Lula às vezes disse, que flertou muito com o ambientalismo, mas quando chega a hora da verdade, ele fica do lado que tem que ficar, que é, claro, o desenvolvimento estratégico do seu país. Vamos ver num mapa onde fica isso e por que gera tanta controvérsia. Primeiro, vamos entender por que o Brasil se tornou uma potência petroleira, o que não era há 20 anos. Além de que, claro, já tinha produção. A realidade é que o que mudou a história do Brasil há um pouco menos de 20 anos foi isso que está aqui, no que aparece aqui como bacias do Sudeste, que são basicamente as bacias do Sudeste. E lá estão nessas manchas em frente ao litoral do Rio de Janeiro, em parte também de São Paulo, o que é conhecido como o pré-sal. Ali, a vários milhares de quilômetros de profundidade, abaixo de uma camada de sal que está abaixo, claro, do fundo do mar, há uma enorme quantidade de petróleo que o Brasil descobriu em 2008. Hoje, 80% das exportações do Brasil vem daí, do pré-sal. O que acontece? A estimativa que o Brasil faz é que por volta de 2020, 2030, dependendo, 2020, perdão, por volta de 2030, 2040 aproximadamente, a exploração que vem dali vai chegar a uma fase de esgota, não de esgotamento, mas sim de estagnação, onde já não vai crescer mais e vai começar depois o declínio. Isso acontece com todos os campos petrolíferos. Então, se o Brasil quer manter esses níveis de produção, tem que encontrar outros campos. E então aí aparece tudo isso que é a margem equatorial, que são diferentes bacias localizadas no nordeste do Brasil. Bem aqui, bem ao norte, em frente ao estado do Amapá, apareceu. E passemos, por favor, ao outro mapa, essa bacia a exatamente 500 quilômetros de distância. Olha, você pode ver aqui, essa bacia em particular, que é a que tem petróleo, a 500 quilômetros da foz, obviamente de um dos rios mais importantes do mundo, que é o rio Amazonas, e a 175 quilômetros da costa do Amapá. Obviamente, os ambientalistas, os indigenistas dizem, não pode ser, é uma loucura, há riscos ambientais. Claro que há riscos ambientais, mas estamos falando aqui, insisto, 500 quilômetros de distância, a possibilidade de um desenvolvimento extraordinário em termos econômicos num mundo que hoje, a verdade, já ninguém discute que o petróleo vai continuar sendo queimado por muitos anos ainda, porque o que gera em termos econômicos é algo que as energias alternativas não estão hoje em condições de substituir. Com uma sensação térmica de 6 graus. Céu completamente encoberto, senhor Dario. Muita atenção com a notícia que se confirmava ontem no Brasil, que é a descoberta de um tremendo poço de petróleo em potencial na costa norte, no Amapá, o que está gerando sim polêmica, porque é relativamente perto da foz do rio Amazonas. Polêmica porque é relativamente cerca da desembocadura do rio Amazonas. Isso é importante. Não sei se temos o mapa que eu passei agora há pouco, para que se entenda como o Brasil se tornou hoje a maior potência petroleira da América Latina, de longe. Hoje o Brasil está produzindo quase 5 milhões de barris por dia, quase 5.
A Venezuela, em seu melhor momento, não chegava a 4 milhões de barris de petróleo. Isso é basicamente por causa dessa zona conhecida como o pré-sal. Há aproximadamente 20 anos se descobria o petróleo do pré-sal, porque está abaixo de uma camada de sal a muitos milhares de quilômetros abaixo da Bacia de Santos, justamente. Bem, esta é a margem equatorial e é bem ali ao norte, onde isso foi descoberto, a 175 quilômetros da costa, ou seja, é bem longe. E este é o estado do Amapá, que é o último estado, o mais ao norte, que faz fronteira com a Guiana Francesa e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Obviamente, os ambientalistas dizendo que não pode ser, todos os grupos indigenistas dizendo que não pode ser. Lula, que é maravilhoso como político, porque passou a vida toda falando de ambientalismo, mas é um estadista e é um sujeito que disse ontem abertamente que o futuro energético brasileiro está aqui, na margem equatorial e nisso. Por quê? Porque o pré-sal representa hoje 80% da produção de petróleo do Brasil, mas a estimativa é que daqui a 20 a 10 anos, na verdade, vai chegar ao seu pico e então vai começar o declínio. E como a verdade é que além de todo o discurso e todo o investimento em transição que de fato está acontecendo, ninguém em nenhum cenário imagina daqui a 10, 20 ou 30 anos a eliminação do petróleo. Muito pelo contrário, não, já... Eu diria que houve uma marcha atrás e foi uma marcha atrás nas energias alternativas, né? Totalmente. A Europa também. De fato, veja que os limites que tinham para a produção de motores a combustão atmosférica, o prazo foi sendo adiado. Totalmente. Para as montadoras. Então, imagino que pensar na ausência de petróleo nos próximos 30 anos... A dependência do petróleo vai continuar sendo importante por muito tempo e o Brasil, que com isso segue consolidando o seu papel. São muitos anos, não importa o governo, de investimento, mas, claro, de exploração de... Claro, isso é a Petrobras, né? Fica claro. Isso é a Petrobras. Ontem o Lula estava justamente com a presidente da Petrobras. O que importa ao governo? Política de Estado. Exatamente, política de Estado. E nesse sentido... Lá não estatizaram, reestatizaram, privatizaram. Lá, não. O petróleo, a energia é política de Estado. Não importa o governo se seguem investindo. Estratégico. E hoje a economia do Brasil cresce essencialmente a partir, claro, tem algum setor industrial, com algum desenvolvimento, mas essencialmente como um tremendo exportador de commodities. Petróleo importantíssimo. Tudo o que é o campo brasileiro é importantíssimo também. Da última vez saiu também o dado sobre a produção de combustível da aviação. Por escândalo está entre os líderes de produção de combustível da aviação. É que hoje, a nível mundial na produção de petróleo, dependendo de como você analisa os indicadores, é o 7º ou 8º. Vou contar sobre a Argentina. Existe um tipo de combustível, de acordo com os aviões, com os motores que têm, se são a jato ou a explosão, são combustíveis diferentes. Aqui se importa. Tendo o recurso para produzi-lo. Não, aqui o que é o combustível, o 100 LLL é importado. O querosene, dos aviões a jato, não. O Brasil produz, por isso te falo, de forma absurda. Na semana passada saíram os dados de produção. Esquece. São políticas de Estado. Não importa se é Lula, não Lula, Fernando Henrique Cardoso. Estava olhando alguns dados de 1960, a economia brasileira, não, apesar da diferença populacional, era apenas 25% maior que a Argentina. Apenas 25% maior que a Argentina. Hoje, acredito que a economia brasileira é mais de 3 vezes maior que a Argentina. É um pouco o que vimos ontem com o Chile em outra escala. Brasil, potência, praticamente já uma potência mundial. O Chile é outra escala, mas digamos, quando você segue a mesma linha e faz o que fizeram... É quando você tem políticas de Estado, depois briguem pelos temas que quiserem nos partidos políticos. Mas há detalhes que a esquerda vai fazer algumas coisas que a direita não vai, e a direita vai fazer algumas coisas que a esquerda não vai. E esse foi um... Petróleo Petrobras é gigantesca. Lembra que hoje ficou o dia todo quando frente a vários quilômetros da costa de Mar del Plata e toda a mineração, Antônio. Aqui continuamos discutindo se a mineração sim ou não. Digo, essas coisas em outros países não se discutem. Então, caso você tenha ficado interessado, é só você colocar Julien Joubert, canal Julien Joubert de petróleo, algo do tipo,
que você vai achar vários e vários conteúdos muito parecidos com esse, que a gente já abordou. O que você imaginar de petróleo brasileiro, Petrobras, a gente já falou aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado das matérias, mas é isso. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!